Muito bem, meus amados, já para nós remirmos nosso tempo, que eu preciso de bastante tempo hoje, não quero extrapolar aqui. Eu tive hoje, o irmão Israel conversou comigo e ele me fez uma pergunta muito inteligente, muito inteligente. E eu gostaria justamente de começar nosso assunto falando a respeito desta conversa que eu tive com o irmão Israel. E ele disse, irmão Neville, como que fica a nossa situação atual diante desses fatos, não é? E eu entendi o que ele quis dizer. Veja, esta visão que o profeta teve lá no início dos anos 50, e ele fala em várias mensagens, de cabeça, ele fala na mensagem relatório da viagem à África do Sul, relatório da viagem à África, Fé, de 1952, e várias outras mensagens que ele fala sobre esta visão que ele teve sobre aquele quarto pequeno e sobre a tenda. E nessa visão que o profeta teve, ele disse que foi algo muito incomum, porque ele só teve esta visão porque ele ficou desesperado com a sua condição por ter contraído a ameba. Quando ele desobedeceu a Deus, tendo ido para o lugar que ele não deveria ter ido. E ele ficou pedindo a Deus, Senhor, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, eu quero voltar. E quero saber se eu vou me livrar desta ameba, porque o médico deu a pior dos diagnósticos para ele. Então, ele disse que naquela noite, o anjo de Deus apareceu 5 vezes para ele. Que ele falou que a coisa era muito incomum, ele vinha uma vez só, entregava uma mensagem e ia embora. Ele disse, mas nesta noite em específico, ele veio 5 vezes para mim. Eu vou ler hoje para vocês mais um relato que ele fala dessa visão. E porque o irmão Branham ele ficou muito angustiado, falou, eu quero voltar, eu quero cumprir tua palavra, eu quero obedecer a tua ordem. Então, esse é o contexto da história, não é? E como eu estava falando, o irmão Israel perguntou a respeito daquela... como que fica a nossa condição, a nossa pregação? A nossa pregação é 100% autêntica. Os ministros, os pastores, estão pregando 100% a verdade. Veja por quê. Porque a terceira puxada, ela toma lugar do lado de cá, em porção menor. O anjo deu a ordem para o profeta, quando orares, o faça, entre no teu quarto e o faça em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então nós vemos que esta é a ordem. E as pegadas do profeta, que era Elias, a noiva, ela tem que trafegar nas mesmas pegadas. Então a terceira puxada, ela acontece do lado de cá, em menor proporção, muito menor proporção, e ela acontece, o profeta deixe quando a necessidade surgir. Quando precisar ser usado esse poder. Então, aquilo que vocês viram em parte, vocês verão em plenitude. Então, veja, a noiva, a promessa não é tudo lá do outro lado. Não, assim como o profeta. Veja, que eu disse para vocês que a terceira puxada do profeta, a terceira puxada, ela não foi manifestada publicamente. Mas ela foi manifestada em secreto. Por que o profeta disse que aquela visão não se cumpriu? Claro que não. Pois a parte onde aparece a tenda, as tendas, ele falou de vários países lá. Vários países muçulmanos. Começando pela África, dos países muçulmanos, passando pela Índia, toda aquela região, os árabes, como nós aqui discorremos exaustivamente num desses programas. Então, o profeta teve sim a sua terceira puxada do lado de cá, mas de uma maneira muito pequena. E Deus disse, faça assim, e aquilo que você fizer em segredo te será recompensado publicamente. E nesta noite eu vou dar mais uma repassada nisso, porque está dentro justamente do nosso tema. Olha que interessante e veja quão verídico e quão real isto é. Veja, e eu digo mais para vocês, viu? É possível que um pouco do aperto nós vejamos desse lado. Não posso dizer que sim no momento, não entramos lá ainda, mas pode ser que uma pequenina porção nós vejamos desse lado. Porque Deus, a Bíblia diz assim, que quando Satanás vem como um enchente, então Deus levanta um estandarte. E se ele vem mais forte, Deus levanta mais forte. Não é? Então, esta é a estratégia de Deus, é a maneira de Deus trabalhar. Então, tudo é aplicável para o lado de cá, quanto para o lado de lá. Veja que perfeito. Foi uma pergunta muito inteligente que o irmão Israel fez. Ele disse, eu estava falando com o irmão Ezequias, que a propósito é um grande amigo meu, muito finíssimo, irmão ali de Criciúma, irmão Ezequias,
um jovem pregador, mas é muito fino, gosto muito dele. E a gente estava conversando com ele e a gente estava conversando sobre isso. Olha que perfeito isso aqui, meus amados. Olha que perfeito. O profeta fala aqui, ó, estou feliz de ver o irmão Shepard aqui nesta manhã, lá do hospital. Eu saí para ver ele recentemente. E a irmã Shepard, eu não pude te ligar ontem. Aquele sonho que você me enviou foi muito bom. Você viu Cristo montado num cavalo branco nos céus. Contudo, estava amarrado. Vejam. Mas, contudo, antes do sonho se desvanecer, toda a sua família pôde ver. No sonho, toda a família via aquele cavalo no céu e Cristo montado nele. Que a interpretação do sonho é que sua família viu o seu mover destes últimos dias antes que se passasse. Você entendeu? O profeta está dizendo, olha, Apocalipse 19, onde aparece o cavalo branco, Cristo, e nós vamos discorrer nesta noite, que é o ministério do Filho do Homem. Ele disse, olha, você viu desse lado, só que ele estava amarrado. Ele não estava cavalgando ainda. E na mensagem à festa das trombetas, ele explica por que ele estava amarrado. Entende? Ele diz, a senhora viu, a tua família viu, ainda que estava amarrado. Quer dizer, como o profeta disse, o que vocês viram em parte, vocês vão ver em plenitude. E por que está amarrado esse cavalo? Ele disse, a interpretação do sonho é que sua família viu o seu mover desses últimos dias antes que se passasse. É isso que foi. Então, foi muito espiritual e uma grande bênção para você e para sua família. Esta família da irmã Shepard passou por grande tribulação para chegar onde eles estão hoje. Olha aí, ó. Mensagem a um homem aqui que pode acender a luz, 29 de dezembro de 1963, parágrafo 6. Olha que bonito. Na mensagem A Festa das Trombetas, 30 de julho de 64, ele diz, notem, ele está falando aqui de Apocalipse 6 já começando onde nós paramos ontem, falando ali do terceiro ai, onde aquele exército tem um cavaleiro-chefe que cavalga num cavalo e ele é chamado, seu nome é chamado de morte, e todos o seu exército, o inferno, o seguindo, lhe obedecendo. Mas do lado de lá, nós temos Cristo montado num cavalo branco e todos os seus santos ressuscitados, quarto selo, o profeta diz isso, santos ressuscitados, vindo para batalhar, e o profeta usa essas palavras, e a batalha vai ser quente e pesada. Mas o profeta está dizendo, você viu que, olha, você viu aqui, estava amarrado ainda, mas você viu. Muito bem. Então, olha, no parágrafo 206, notem, enquanto aquele grupo está cavalgando, de Apocalipse 6:8, se aprontando para pisar em tudo que não concorde com eles, deixa o Conselho Mundial de Igrejas vir por cima das virgens nécias. Há um outro grupo se aprontando depois de um tempo. Veja, isso aqui foi em 64. A próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também. Não exatamente sobre cavalos, porque aqui eu vou explicar o que é aqueles cavalos. Nesta noite nós veremos. Mas a Bíblia diz que ele está num cavalo branco e os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos. Enquanto este grupo aqui embaixo tem 200 milhões amarrados no rio Eufrates e tem estado amarrado por 2000 anos, também a igreja tem amarrado o Espírito Santo por quase 2000 anos. Quem? A igreja. Mas como assim, irmão? Por quê? Lá no martírio lá atrás, durante as eras da igreja, tem estado amarrado. Não no rio Eufrates, mas nas portas de credos e dogmas, interpretação de homens. Revelações humanísticas, que dava a entender que seria a revelação autêntica. E é isso que amarra, é isso que faz com que as coisas não aconteçam. Que o Espírito Santo não consegue operar na igreja por causa de sistemas feitos por homens. É isso que amarra. Mas ela vai ser solta. Ela retornará. Retornará, vai voltar. Ela vai no rapto, e o profeta disse, mas ela retornará. É isso que a Bíblia diz. E esses dois se encontram no campo de batalha, Lúcifer e Miguel novamente. Lúcifer, encarnado em um homem, em um líder, a besta e o falso profeta, e também Miguel usando, porque Miguel tem a unção de Cristo, diz o profeta, mensagem, princípio e fim da dispensação gentílica, ele disse, Miguel é Cristo. Lúcifer e Miguel, novamente, como no princípio, eles têm estado amarrados por quase 2000 anos, e os dois vão se pegar lá no terceiro ai, mas eles estarão encarnados, esses dois chefes, e todos os seus exércitos, um do lado de lá e um do lado de cá. Agora, olha, vamos falar um pouquinho
já que falamos deste grande anjo, eu citei para vocês uma dessas mensagens, o profeta descreve que quando ele teve essa visão da tenda, ele disse que um anjo com suas vestes salpicadas de vermelho apareceu. Então é no período do Armagedon, é no período da guerra. Ele disse, apareceu um anjo com as vestes avermelhadas. E este anjo com as vestes avermelhadas, ele disse, era um anjo menor do que o que sempre fala comigo. E aqui ele dá uma outra descrição que eu quero falar para vocês. Aqui é numa outra mensagem chamada Relatório da Viagem à África, 14 de novembro de 53. Mais uns detalhes sobre este anjo, que estava com a veste toda avermelhada. O dragão é vermelho. É o anjo de guerra. Agora, eu vou falar devagar para que as pessoas entendam, as que estão escrevendo. Desapareceu em direção ao oeste. Bem, então eu olhei na minha frente novamente para cá. Apenas que desta vez era em direção ao sul. E havia uma outra reunião maior do que a outra foi. E havia pessoas bonitas. Está falando da visão da tenda, quando ele pediu para o anjo, será que eu vou me livrar dessa ameba? E ele teve essa visão. E havia pessoas bonitas, homens e mulheres com as mãos para cima e louvando a Deus. E eu disse, estes todos são estes todos pessoas brancas? E eu olhei, aí eu vi os africanos, aquela grande raça negra que se encontra lá. E bem aí, olha que coisa, irmãos. E bem aí eu ouvi algo fazendo um barulho, um zumbido como um dínamo rodando, como um dínamo rodando. Vocês já ouviram o barulho de um dínamo rodando? Quase que o barulho de uma sirene, o barulho de um grande dínamo rodando, disse o profeta. E eu olhei para cima e lá vinha ele, o outro anjo. Este que fica ao meu lado era o mesmo homem que sempre fala, mas lá veio outro anjo do céu. E ele tinha uma grande luz oscilante acesa. E este anjo que veio do céu me pegou pelos ombros e virou-me para o leste. Virou-me para o leste. E eu olhei para o leste, nunca vi tanta gente na minha vida. E eles não eram africanos. Eles pareciam que tinham um lençol ao redor deles assim, e puxado para cima, como os indianos lá na região de Calcutá, e lá por aquela região. E eles eram homens bem magrinhos, e eles tinham suas mãos levantadas, simplesmente louvando a Deus e gritando o meu nome o mais alto que podiam. O meu nome, Brana. Para que eu fosse para lá. E eu olhei, e o anjo que ficava acima de mim, então, ele era uma pessoa grandiosa de aparência e potente também. Olha que bonito. Ele era uma pessoa grandiosa de aparência, robusto, dava para ver que ele era um homem forte, não é? E potente também. É este que estava com as vestes avermelhadas que ele fala na outra mensagem, que eu citei para vocês. E ele tinha uma grande luz na sua mão oscilante, um holofote. E ele acendeu a luz e ela passava para lá para trás, pelos montes e o mais longe que eu conseguia enxergar, e não tinha nada a não ser uma massa de pessoas. Oh, meus amados, oh, meus amados. Ele disse, quando eu vi essa visão, ele estava presente. É no período da guerra, é no período onde o Armagedon vai acontecer, é nesse período de tempo. Agora, veja, o profeta diz assim, ora, eu, velho, sofri toda a minha vida. Por que Deus foi me curar agora? Eu creio que cavalgarei este caminho uma vez mais. Tenho de trazer uma mensagem, claro. A terceira puxada, publicamente, é a mensagem aos perdidos. Secreta foi para a noiva. Nós vamos discorrer um pouquinho aqui. Mas eu tenho que trazer uma mensagem, porque ele sabia que ele estava cumprindo o ministério de Cristo. E a última parte do ministério de Cristo era pregar para as almas que estavam em prisão. A única diferença é que ele disse, quando eu era um garotinho, eu vi elas lá embaixo. Mas os portais do inferno trouxeram todo aquele espírito para a terra. Então o julgamento vai ter que ser aqui e não lá embaixo, como Jesus fez. O mundo hoje é muito mais mau do que foi nos dias passados. Ele disse, e digo ao meu pai nesta noite, como Júnior, num sonho na outra noite, das asas desta pomba movendo-se nessas janelas aqui, Senhor, seu servo está se apresentando para serviço. Amém. Estou pronto. Mensagem nas asas de uma pomba branca, 28 de novembro de 1965. Aqui ele disse, eu cavalgarei este caminho uma vez mais, porque eu tenho uma mensagem para trazer. Agora, mensagem, único lugar provido por Deus para adoração, 28 de novembro de 65. Agora, eu estava ficando velho e eu pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo?
E apenas lembrem-se, do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco. Cavalgaremos, plural. Cavalgaremos este caminho novamente. É isso mesmo. Assim que ela se aprontar. Ela tem que se aprontar. Agora, esse aprontamento da noiva, meus amados, esse aprontamento da noiva engloba os 3 anos e meio lá na glória. E eu não vou ter tempo de discorrer hoje, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Assim que ela se aprontar. É uma promessa. Vocês vejam. O único lugar provido por Deus para adoração do dia 28 de novembro de 1965. Mais uma, o Éden de Satanás, 29 de agosto de 1965, parágrafo 199. Ela virá no oeste, cavalgará novamente. Não agora, uma vez só. Ela virá no oeste. Por que oeste, meus amados? Jesus disse, assim como o relâmpago aparece no Oriente e vai até o Ocidente. O Oriente é o leste. O Ocidente é o oeste. Em outras palavras, o leste é a segunda vinda. O oeste é a terceira vinda. Ela desaparece na segunda vinda e ela aparece na terceira vinda. Vocês entendem? Veja, irmãos, não podemos confundir ressurreição com rapto. É uma ressurreição, mas a ressurreição completa, onde nós reapareceremos, é lá na terceira vinda. Deixa eu melhorar o que eu quis dizer. O que o profeta está dizendo, que ela vai retornar, é quando ela aparecer na terceira vinda. Ela desaparece na segunda e aparece na terceira. E a razão que eu acho que há, pessoalmente dizendo, que há muito mau entendimento, é porque é muito perto uma da outra. É só 3 anos e meio para dividir. Então, nós temos dificuldade em aplicar, porque é muito próximo. É apenas 3 anos e meio. O que acontece na segunda vinda e o que acontece na terceira vinda? É 3 anos e meio apenas. Entenderam? Mas então nós temos que saber o que é que compete à terceira vinda e o que é que compete à segunda vinda. E o profeta faz parte das duas, e não só ele. Apocalipse 19, ele vem acompanhado do remanescente. Não é todo o grupo. Do remanescente. Entendem? Por isso que ele está dizendo, ela virá no oeste e cavalgará novamente num desses dias. Apenas lembre-se, claro que irá. E é isso mesmo. O Éden de Satanás, 199. Assim que ela se aprontar, nós cavalgaremos. Nós cavalgaremos. Agora, vamos ler. Irmão, isso aqui, meus amados, isso aqui me mudou. Eu digo para vocês. Apocalipse 19, onde ele aparece no verso 11. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele julga, primeiro estabelece o juízo, e depois ele peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Preste atenção. Para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Vingança, juízo. Agora, como nós vimos, aqui nós vamos entender que esse aqui não é o próprio Jesus vindo ainda. Vamos comigo no livro de Esther, faço questão de repetir para vocês, que isso aqui ficou muito marcante. Livro de Esther, capítulo 6. Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Quem é Mardoqueu? Quem é este tio que criou Esther para se casar com o rei? Preparou ela. Fiel, verdadeiro, defendeu a vida do rei contra
contra a besta e a imagem da besta, contra o sistema católico e contra o sistema denominacional, protestante denominacional. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio, e disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real, a veste do rei, que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-lhe o cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante dele: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Aqui, irmão, foi numa cidade, aqui vai ser no mundo. Desta feita vai ser no mundo todo. Numa dos lugares onde ele fala da visão, ele disse: foi publicado a respeito da reunião em algum tipo de mídia. A palavra que ele usou lá, outlet, é mídia, é imprensa. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele: assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. E depois Amã entra triste em casa, e aí a sua esposa disse que era o seu fim que estava próximo. Vamos voltar para Apocalipse 19 e vamos conferir essa escritura. Lá no verso 11: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e seus olhos eram como chama de fogo. Lembra do sonho do Billy Paul, que o pai dele saía chama de fogo do olho dele? Vocês lembram desse sonho? No próximo programa, quando eu retornar, se Deus permitir, falarei sobre isso. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de veste tingida em sangue, porque depois chega branco, irmão. Mas na hora que ele começa a pisar sobre seus inimigos, vai salpicar de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Prestem bem atenção. Quem é que vai ferir as nações? Quem é que vai passar nação por nação? Deus disse a Jeremias: pega essa taça e vá em todas as nações. Nós vamos ler sobre isso daqui a pouquinho. E ele as regerá com vara de ferro, porque é Cristo nele. O rei está nele. O rei vem nele no ministério de vingança, do dia da vingança do Senhor, no Filho do Homem. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Claro, está com a vestimenta do rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. O anjo disse: faça em secreto agora, que aquilo que você faz em segredo, Deus te recompensará publicamente. Então, muito bonita essa visão aqui de Esther capítulo 6, não é? Muito bonita essa visão de Esther para o capítulo 6. Agora